onde nós tratamos de diálogo, né? O ser humano, ele é dotado por uma grande dádiva de ser a cereja do bolo, como eu costumo dizer, na criação é o ser humano, mas que ele pode se comunicar, verbalizar, ele pode expressar comunicação através de um olhar, expressão corporal, né? A língua portuguesa chama os sons da natureza de onomatopeia, onde cada espécie emite um som específico para se comunicar com seus pares. E nós, seres humanos, temos as nossas características também de nos comunicarmos com nossos pares. Através da voz, desse som, uns uma voz mais grave, outros não, mas o Senhor concedeu esse dom, esse talento, essa composição na vida do ser humano com um objetivo. Estamos no período da Copa e muitos utilizam sua voz para gritar gol, né? Muitos mudam até, ficam vermelhos, começa até a arranhar a garganta de tanto fazer força. Mas em coisas mais importantes da nossa vida, nós evitamos de falar. Evitamos de dar um bom dia, evitamos de falar, meu amor, como você está? Como foi o seu dia? Coisas básicas do nosso dia a dia, nós evitamos. Se nós olharmos na nossa tradição, os mais antigos, devido à sua rigidez na criação, o homem basicamente tratava a sua esposa apenas com ordens, né? Faça isso, faça aquilo. Mas nós vamos observar, à luz da palavra de Deus, que Deus ele não quer que o casal viva desse jeito. Ele quer que o casal se comunique, converse. Quem de vocês aqui não lembra na época de quando vocês namoravam, vocês compravam aquela balinha Ice Kiss, né? Quem lembra? Que tinha umas frases. Quem não lembra, né? Olha, meu amor, essa aqui é para você. Tinha a frase, eu abria, olhava, embrulhava. Essa é para minha amada. Uma frase bem bonita. Eu não sou dessa época, não. É não? É mais arcaico, né? Ô, rapaz! Então, tudo isso mostra, irmãos, que nós devemos conversar. Converse. Ah, mas eu não tenho o que conversar com minha esposa, eu não tenho o que conversar com meu esposo. Meu dia foi estressante, eu estou cansado, eu quero tomar um banho, eu quero dormir. Escuta-se muito o choro da criança, a esposa de um lado, meu querido, eu passei o dia todo com a criança, fica um pouquinho para me descansar. E fica aquele jogo de batata que passa. Fica para lá, fica para cá a criança e vai gerando uma discórdia entre o casal, termina-se o dia e eles não conversam. Outros dizem, vamos tentar colocar as crianças para dormir cedo, para a gente ter um tempo para nós, para a gente conversar. Coloca a criança para dormir e finda dormindo junto com a criança. Acorda-se no dia seguinte, logo cedinho para trabalhar, e assim vai essa ciranda, e assim vai continuando a vida. Mas quando nós observamos, meus amados, que a palavra de Deus, ela trata, ela sabe que existe esse problema entre os casais. Deus sabe que existe essa dificuldade entre o seu povo, e Ele tem um meio de trabalhar, Ele tem um meio de cuidar, de agir, para que o seu povo enfrentasse esses problemas. E esse problema ele surge justamente devido ao nosso contexto social, cultural. O texto que foi lido do versículo 25 ao versículo 32, do capítulo 4, ele vai tratar sobre isso. Se nós olharmos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versículos 26 ao 28, nós vamos observar que Paulo, pelo tempo que ele viveu na cidade de Éfeso, o povo de Éfeso era um povo
forte na sua idolatria, que enraizava na sua cultura, na sua economia. Eu vou ler do versículo 26 ao 28 de Atos 19, para a gente ter um pouquinho da noção da força que a deusa Ártemis exercia sobre o povo de Éfeso. Versículo 26 diz: E estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também do próprio templo da grande deusa Ártemis, deusa Diana, ser estimado em nada, e ser mesmo destruído a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então, o povo de Éfeso tinha o maior medo da pregação de Paulo. Olha, se o povo crê na pregação de Paulo, a nossa tradição vai cair. É muito comum hoje nos nossos dias, porque o evangelho ele sofre resistência. Porque as pessoas sabem, se fulano se tornar um crente, se aquela família aceitar Jesus, ele vai abandonar o tradicionalismo. Ele vai abandonar o meio de vida que a nossa cidade sobrevive. Por isso que essa relação de religião e economia é tão forte. Para que através da economia a religiosidade continue, se perpetue. Então o povo diz no versículo 28, ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a deusa dos Efésios. Eles defendendo a sua idolatria. Então, quando nós observamos que o apóstolo Paulo ele trabalha numa perspectiva de que devemos cultivar um relacionamento a partir de uma nova visão de vida, partindo de 3 padrões. A comunicação ela é importante para combater os maus hábitos, ou seja, a idolatria, e passa a criar uma nova cultura. Quem aqui de nós falávamos tantos jargões populares, Ave Maria, Nossa Senhora, quando estava espantado. E hoje a gente, daqui a acolá, alguém ainda dá uma derrapada sobre isso, Mas você vai vencendo esses hábitos. São hábitos que nós carregávamos de outrora. Quando nós estamos espantados, nós vamos dizer outra coisa: meu Deus do céu, meu Jesus Cristo. Está vendo? Você vai vencendo cultura antiga e vai implementando coisas novas, coisas diferentes. A comunicação também ela visa estabelecer novos conceitos, tanto para a vida familiar quanto conjugal. Novos conceitos vão sendo estabelecidos a partir da comunicação. A irmã falou aqui, é preciso que o homem tenha mais paciência, As mulheres, devido a questões hormonais, com o tempo, elas passam a ter alterações de comportamento, vão perdendo a paciência, e cabe ao homem entender isso. Ah, meu amor, mas eu conheci você era tão doce, hoje você está tão valente. O que é que está acontecendo? Precisamos entender que essas intempéries, elas fazem parte da nossa caminhada. A vida conjugal, a vida familiar é um tijolo que é sentado a cada dia. E o casamento, ele não vem prontinho. Nós vamos chegar a épocas do casamento que o vigor, o apetite sexual, ele vai dando lugar ao quê? Ao companheirismo. Vai dar lugar a mais conversa e menos contato. Isso faz parte da jornada. O que cabe para o casal é vencer todas as etapas juntos. Através dessa comunhão, você vai vencendo o tradicionalismo. Você vai vencendo os seus hábitos passados.
aquilo que está enraizado em nossa sociedade. Comparo muito a cidade de Santa Cruz com a Éfeso dessa época que Paulo viveu lá. Então, vocês têm uma ideia daquilo que Paulo passou. A força religiosa, os hábitos predominantes, e no meio daquela grande cidade existia também uma igreja. Existia também uma igreja. Alguns dias atrás estávamos em João Câmara e eu conversando com um rapaz de lá, e eu disse: nós somos de Lajes Pintadas. Ele disse: eu sei, pertinho de Santa Cruz, né? Eu disse: Santa Cruz eu estive lá mês passado, que eu fui visitar. Todo mundo conhece. Então, se naturalmente todo mundo conhece Santa Cruz pela a sua atração turístico-religiosa, cabe pensar também que na cidade de Santa Cruz existem quem? Crentes. Existem pessoas que não comungam com isso. Existem pessoas lá em Santa Cruz que amam o Senhor e que preferem viver diferente daquilo que aquela pessoa vem de longe buscar aqui. Então, um terceiro ponto que vem através da comunicação é o resultado. Comunicação para edificação. Um novo padrão que visa a edificação de todos. Tudo que nós vamos fazer tem um propósito. Tudo que nós vamos fazer tem um propósito. Nas coisas mínimas do dia a dia, nas coisas mínimas que nós podemos viver, nós temos um propósito. E muitas vezes passa despercebido, devido ao estresse, o corre-corre, a pressa de fazer, mas sempre vai ter um propósito. Então eu quero focar com vocês o versículo 29 do capítulo de número 4 de Efésios. Ele diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Fugindo do tradicionalismo, fugindo dos costumes, estabelecendo novos padrões, nós vamos ponderar, nós vamos pensar, nós vamos ser mais criteriosos naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós vamos falar. Pastor, meu dia a dia é muito corrido, eu acordo às 5 da manhã, vou dormir às 10, às 11. Eu também acordo às 4:30 da manhã, vou dormir às 11. Mas eu tenho que ter esse tempo. Eu tenho que pensar sobre aquilo que eu estou pensando e conversando. Durante a dinâmica aqui foi muito bem apresentada, essa troca de olhares, esses 30 segundos. Muitos perderam o hábito, que passa esses 30 segundos, parece que foi uma eternidade. Quer mudar. Estou cansado, 30 segundos é muita coisa. Então, o apóstolo Paulo, ele busca com a igreja de Éfeso procurar uma melhor maneira de cultivar a santidade através da comunicação. E ele destaca aqui duas formas: uma comunicação eficaz, com assuntos relevantes e construtivos para o casal. O pouco tempo que você tem com seu cônjuge, o que você tem conversado, é algo construtivo? É algo trivial? Só falo de trabalho. Lembre-se, tem o tempo de conversar de trabalho, tem o tempo de conversar sobre os filhos, mas tem o tempo do casal. Tem o tempo do casal. E muitas vezes esse tempo é colocado em último plano. Não pode ser colocado em último plano. Porque um casal unido, um casal comunicativo, ele vai trabalhar junto na criação dos filhos, vão trabalhar juntos nas questões de finanças, nos problemas. Não tem aquela frase que diz: duas cabeças pensam melhor do que uma. Tantos casos que há, surge um problema, tanto faz, seja o homem ou a mulher, eu já resolvi o problema, outro vai dizer: você nem me falou. Você está passando por isso, você nem me contou. Você está muito ocupado. Eu vejo o seu corre-corre.
Eu tenho dó. Não, eu vejo que vocês têm muito problema para resolver na empresa, no trabalho. Eu não quero lhe trazer mais um problema. Tento resolver sozinho. Quando não consegue, vira-se uma bola de neve. Aí vem para o cônjuge: meu querido, minha querida, me ajuda aqui. O que é que o seu cônjuge vai dizer? Se você tivesse me avisado com antecedência, eu tinha uma segunda opinião e poderíamos colocar em prática. Falta o quê? Comunicação. A falta de comunicação gera muitas conversas triviais, não constrói, não ajuda, não prospera. E Paulo sabe muito bem disso. Que nenhuma palavra que venha causar mácula, que venha desconstruir o casamento, saia da boca de vocês. Não é apenas questão de adoração aqui. Nós podemos relacionar com relação ao culto a Diana. Que vocês não abram a boca de vocês para dizer que Diana é a deusa poderosa. Mas ele vai além disso, da questão religiosa. Ele vai nas questões familiares. Que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Que o casamento de vocês, que a união de vocês glorifique a Deus. Pensem sempre nisso. E uma segunda observação que Paulo faz nesse versículo 29 é que haja uma comunicação intencional, que visa o crescimento espiritual e afetivo do casal. Imagine uma vida que nós vivemos hoje, né? Vida louca, uma vida cheia de desafios, sonhos que nós temos, queremos enfrentar, queremos vencer, queremos nos orgulhar. Mas essas cobranças nós acabamos absorvendo e fazendo parte da nossa vida e inevitavelmente vai fazer parte da vida do nosso cônjuge também. Paulo quer que a igreja, que o casal esteja reunido, vigilante, um apoiando o outro, um ajudando o outro nas suas relações diárias. E durante o dia, se você parar para pensar, quantas vezes que você se relaciona com o seu cônjuge, se você se comunica, e a carga negativa que você passa na sua comunicação. Por exemplo, querida, o que temos para o jantar? Quem for o marido nunca fez essa pergunta à esposa? Uma pergunta carregada de cobrança. Por mais que eu diga querida, meu amor, sempre vai ser seguido de uma cobrança. O que temos para o jantar? O que temos para o café da manhã? Você já fez o café? Você já fez o almoço? Já levou as crianças para a escola? Da mesma sorte, a esposa para com o marido. Meu querido, colocou o lixo para fora? Meu querido, tem que apinar o mato aí do quintal, o mato está crescendo. Por mais que nós venhamos tentar amenizar com palavras, meu querido, meu amor, meu amado, mas sempre vai ser seguido com uma cobrança. E isso acaba sendo costume, sendo um hábito adquirido dentro do seu familiar. E nós nos acostumamos com isso. Ah, mas eu cresci assim, eu vendo meu pai e minha mãe se comunicava assim. Era no grito, era no autoritarismo. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina um diálogo afetivo, amoroso, cuidadoso, ajudando, apoiando uns os outros. A gente não vai apenas sentar com o nosso cônjuge para mesa, vamos colocar a papelada sobre a mesa e vamos pegar a calculadora e vamos somar aqui as dívidas. O salário caiu do mês, caiu, vamos aqui, não nos interrompa. O filho vai pensar que ali é um momento sagrado de comunhão, de amor, mas o coitado mal sabe que o negócio está bravo. E principalmente quando a conta não fecha. A conta não fecha.
temos que cortar aqui, cortar acolá. Enquanto que a criança está olhando de longe, meu pai e minha mãe estão ali felizes. Nós temos que observar que esse comunicado, essa ordem de Paulo, que nós não devemos pronunciar nenhuma palavra torpe, ela mostra também uma vigilância, um critério. Ele vai dizer o quê? Unicamente se for boa e para edificação. Você critica seu cônjuge? Quantas vezes você elogiou? Meu amor, você está linda hoje. Aí por mais que é lindo, você está vendo hoje isso? Não, hoje é um novo dia. Ontem estava linda, hoje mais linda ainda, e amanhã assim sucessivamente. Animando, encorajando, olhando fotos, né? Quando vocês casaram, quando vocês namoravam. Olha como nós éramos hoje, como nós estamos hoje. O tempo foi generoso conosco. Vamos rir um pouco. Vamos contar histórias do nosso relacionamento, as nossas aventuras. Vamos repensar, vamos relembrar aquilo que for agradável. Vamos compartilhar com nossos filhos, para que eles entendam o que é um relacionamento, o que é o amor, o que é uma vida comunicativa. Não ser aquela pessoa ranzinza, carrancuda, que mal olha para a esposa, para o esposo, parece que está com um inimigo dentro de casa, não tem afetividade, só tem preocupação. Não, meu nome é trabalho, não tenho tempo para isso. É o que muitos vão pensar. Mas lembre-se, meus irmãos, que o trabalho fica e nós vamos embora. Nós precisamos entender que a vida que o Senhor nos deu, que o Senhor nos salvou para vivê-la da melhor maneira possível. Por mais que as coisas não sejam da forma que a gente queira, não estejam, mas possamos construir, cultivar uma nova cultura de comunicação e afeição, visando o crescimento, né? Paulo destaca muito a palavra edificação, quer dizer o quê? Crescimento. Para que vocês cresçam, crescendo em maturidade, em louvor, em conhecimento, que exalte o nome de Deus. E aqui nessa noite eu quero trazer uma indicação de um livro que me ajudou muito na elaboração desse estudo. O livro de um escritor muito conhecido na área de aconselhamento é Gary Chapman. O nome desse livro é Comunicação e Intimidade, o segredo para fortalecer o seu casamento. Então esse livro ele vai mostrar aqui o passo a passo, a caminhada na vida conjugal. E ele vai mostrar aqui alguns personagens que vão mostrar muito bem como é esse passo a passo. Aqui ele destaca 4 perfis de casais. O primeiro perfil é representado pela pomba, que tem uma palavrinha característica: eu quero paz, custe o que custar. Onde um cônjuge diz para o outro: meu querido, minha querida, eu faço o que for preciso para evitar contenda. Esse modelo de relacionamento, o cônjuge procura apaziguar o outro a fim de evitar a sua ira. Rapaz, eu sei que minha mulher é braba, então eu não vou cutucar a leoa com vara curta, senão vou ter problema. Então eu faço de tudo para fazer os gostos dela. É comunicação? Ou eu estou evitando? Na sociedade que a gente vive hoje, estamos bem parecidos com isso. Para evitar problemas, é o politicamente correto. Mas observe que dentro da comunicação, existe também pontos de vista diferentes, que deve ser observado, acolhido e pensado.
Esse primeiro personagem aqui, esse primeiro perfil, mostra aqui onde um dos cônjuges procura evitar a comunicação, porque ele tem medo do que o seu cônjuge se estresse, entre em conflito e as coisas comecem a degringolar. O segundo perfil é o falcão. A palavrinha mágica é: a culpa é sua. Esse modelo de relacionamento, um cônjuge exerce domínio sobre o outro, tornando-se um ditador ou chefe, e nunca faz nada de errado. Aquele que é manipulador do outro. Tem vai dizer: fulano é mais sabida, conversa mais, o outro é mais besta. E o cônjuge acaba dominando o outro. Isso é comunicação? Isso edifica? Não. Onde há força, onde há alguém buscando manipular o outro, isso é casamento? Isso é comunicação? Traz edificação? Não. Está trazendo muito o contrário, uma tortura. Está tornando a vida do casal um verdadeiro inferno. Por isso, meus irmãos, que o número de divórcios, de separação é crescente. Mas o casal se separou, era tão unido, tão bonitinho, meu querido. Quem vê cara não vê coração. Nós precisamos rogar a Deus por nós, para que nós possamos não exercer domínio um sobre o outro, mas estarmos sempre iguais, em pé de igualdade, amando, cuidando, respeitando uns aos outros, para que haja uma edificação mútua, para que haja um crescimento mútuo. Por isso que o tema comunicação para edificação. Por isso que Paulo diz: só falem aquilo que for para edificação. Se não for para edificação, não fale. Não desenvolva o argumento. Se há alguém no seu casamento está vivendo dessa forma, clame a Deus, para que seja um cônjuge compassivo e não alguém que venha destruir o seu cônjuge, que venha destruir sua família. Que se destruir o seu cônjuge, automaticamente vai embora filhos, família, tudo. Precisamos cultivar, manter vivos e saudáveis aqueles que um tempo atrás nós olhamos nos olhos e dissemos: sim, eu lhe recebo como minha esposa, eu lhe recebo como meu esposo. Esse sim que você disse há tanto tempo atrás, ou alguns meses atrás, alguns anos atrás, não sei, ele é para o resto da sua vida. Sempre, todo dia você deve dizer: sim, meu amor, eu te recebo como meu esposo, como minha esposa, para que eu possa te honrar, te servir, te ajudar. E o cônjuge da mesma forma, um ajudando o outro. O terceiro perfil é a coruja, e a palavrinha mágica é: seja razoável. Nesse modelo de relacionamento, um cônjuge procura manter a boa relação através da compostura, calma e autocontrole. Manter a aparência. Tem que me manter aqui, não posso perder a linha, para não mostrar que alguma coisa não está bem. Acontece muito isso, principalmente em ambientes sociais. Os velhos beliscões daqui, beliscão da acolá, um cônjuge está meio cismado, está bravo, e o outro lá tentando manter a compostura. E por último, o avestruz. E a palavrinha mágica é: ignore tudo e ficará bem. Esse modelo de relacionamento é basicamente ignorar as ações do outro quando as opiniões são diferentes.
Muitos casais não têm chegado a esse nível. O que vale, eu sou o homem da casa, aqui quem fala mais alto sou eu. Tem até se tornado até motivo de piada, né? De chacota. Mas não leve em consideração, principalmente o homem, não leve em consideração a opinião da sua esposa. Porque cada um tem a sua característica. Geralmente, a esposa ela é mais perspicaz do que o marido. Você quer ver um exemplo? Faça um serviço em casa. Faça um serviço em casa. O homem vai olhar, está ótimo. O que a esposa vai dizer? Rapaz, ali, ó, está faltando um detalhe ali. Então, quando se juntam essas duas opiniões, aí vai dar certo. Mas muitas vezes, não, a mulher não sabe nada não, quem sabe é o homem. A mulher não entende de serviço, só sabe dar pitaco. Mas, não é assim. Deve-se haver um comum acordo, para que haja um desenvolvimento para o crescimento do casal. Esses 4 perfis que eu citei aqui, irmãos, são hábitos nocivos que destroem um casamento. São hábitos nocivos. Nós precisamos adquirir hábitos, novos hábitos que sejam edificantes. Primeiro, nós temos que identificar quais são os hábitos nocivos. Segundo, devemos reconhecer que esses hábitos causam algum dano no relacionamento. Ah, pastor, mas eu sou assim, desde pequeno. Minha mãe e meu pai já diziam, esse menino, quando casar, pelo amor de Deus, pobre da mulher. Mas será que não chegou o momento de você parar e refletir? Porque nós podemos quebrar algumas correntes de costumes, de hábitos que a gente adquiriu, né? Esses dias eu estava até vendo uma ilustração falando sobre isso. Alguns copos descartáveis e foram colocados algumas brasas. Na primeira brasa, o copo foi perfurado. Desligou, não? Oi, som? Oi, som? Oi. Libera lá. Então vai no manual. Pronto, obrigado. Pronto. Oi, som? Oi. Então, irmãos, quando a brasa bate no primeiro copo, ele fura. Mas quando vai chegando no segundo, com mais dificuldade, e no terceiro ele para. Assim também são os costumes que a gente aprende de infância. Nós precisamos entender que a palavra de Deus que nós temos aqui, ela se aplica na nossa vida. Nós precisamos mudar alguns hábitos, reconhecer algumas necessidades que nós tenhamos, hábitos truculentos, que não sejam amistosos, mas que nós venhamos pensar se isso tem ajudado ou tem destruído a nossa relação. Porque tem um bem maior envolvido, não é o que eu penso, não é o que eu quero, mas sim a minha família, é o meu casamento. Porque o sim que eu dei há tempos atrás, eu devo levá-lo até o fim da minha vida, honrando a minha esposa, e ela me honrando, servindo, porque isso não é apenas algo que é documentado no cartório, mas é permitido por Deus, que é a maior testemunha que nós temos. A igreja é testemunha, o tabelião é testemunha, mas Deus é o mais interessado. E nós devemos olhar para dentro de nós e vermos, Senhor, eu preciso mudar disso aqui? Eu preciso estabelecer novos padrões da minha vida? Então, eu preciso decidir mudar esse padrão. E é por isso que ele vai mostrar no versículo 22 ao 24 de Efésios 4,
que há essa necessidade. Versículo 24 diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Novos padrões. Então, quando nós reconhecemos, quando o casal reconhece que precisa fazer alguma alteração, nós vamos olhar, segundo o pensamento de Gary Chapman, ele vai mostrar aqui alguns níveis de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento do casal. Ele vai mostrar que a comunicação, ela é nivelada por fatores que ele vai chamar. O primeiro fator, conversa de corredor. Os irmãos que trabalham em escola sabem muito bem que você conversa de corredor, você fala: oi, tudo bem? E vai embora. Não é assim? Conversa de corredor. Você está apressado, eu vou. Oi, tudo bem? Não dá nem tempo, você, não, tudo bem. E você? Não dá nem tempo. Então assim são muitos casais. Conversa de corredor. O seu dia está tão cheio que não há tempo, que não há mais tempo de se preocupar com o seu cônjuge. Como eu falei, meu amor, no final do dia, vamos separar um tempo para a gente. Vamos colocar as crianças para dormir e depois vamos conversar. Coloca as crianças para dormir, dorme também. Muito, tudo bem. Cheguei, querida, estou cansado, vou tomar um banho. Então são conversas rápidas. Rápidas. Um segundo nível é a conversa de repórter. Só quero fatos. Chegou do trabalho, a esposa chega para conversar alguma coisa: minha querida, o que aconteceu? Onde, quando, que horas? Quero fatos. Muitos casais estão assim. Não tem mais paciência para ouvir. A cumplicidade. Querem apenas, agora se disser for um fuxico, diga o babado, o que foi? Então, a conversa de repórter, ela busca o que? Fatos, acontecimentos do seu dia. Sejam bons, sejam ruins. E como é dito, as notícias negativas, elas têm mais ibope, né? Tem mais chamativo do que as notícias boas. Então, acaba chamando mais atenção a fofoca, o boato, do que uma boa conversa entre o casal. Uma terceira conversa, irmãos, é a conversa de intelectual. Quer saber minha opinião a respeito disso? É onde o cônjuge abre espaço para as reflexões do outro. Cônjuge amplia o diálogo com opinião, interpretação, sem censuras e constrangimentos. Quantos de nós estamos nesse nível? Onde o seu cônjuge vai comprar uma roupa, principalmente a esposa: meu querido, o que é que você acha dessa blusa? Dê sua opinião. Como homem, geralmente o homem não é muito dado a dar opiniões como roupa, ele não desenvolve. Mas a esposa está dando espaço para ele conversar. Seja em outras situações do seu dia. A conversa de intelectual, ela tem o objetivo, segundo o autor, de que abrir um diálogo, começar uma conversação, deixarmos aquele pensamento de palavras monossilábicas, sim, não, tá bom? Rápidas. Quer que você se aprofunde, converse. E é por isso que Paulo vai dizer ainda no versículo 29, conforme a necessidade. A necessidade de se aprofundar no diálogo. Existe uma necessidade gritante dos casais cristãos se aprofundarem na conversa no seu dia a dia. Conversa séria, tem um tempo. Tem um tempo de brincadeiras entre os cônjuges. Brinque. Dê boas gargalhadas. Minha esposa acha muito bom que eu faço ela rir, né?
Então lá em casa, você pode ter certeza, de 10 palavras, 9 eu faço uma piada. Eu faço uma piada. Pra gente brincar. Então é uma forma ali da gente ir descontraindo, né? A minha disse, rapaz, ele puxou o avô dele, que meu avô era brincalhão também. Então, sempre buscando tirar aquele peso. A gente já tem tanta dificuldade, tem tanto problema no dia a dia, que a gente procura arrumar mais peso. Vamos descontrair. Vamos dialogar mais. Que essas brincadeiras não sejam brincadeiras pejorativas, mas sejam edificantes, visando o crescimento. Porque há uma intenção aqui na brincadeira. Há uma intenção de que haja o quê? Crescimento. Não menosprezo, nada pejorativo, mas que haja fortalecimento dos vínculos. Que haja uma aproximação entre o casal. Também a conversa emocional. Sabe como eu me sinto? A conversa envolve sentimentos e emoções. É algo difícil, pois é algo mais íntimo. Alegria, dor, tristeza, mágoa, frustrações são sentimentos que fazem parte do nosso dia a dia. E devemos ter sabedoria para lidar com essa situação, seja previsivelmente ou inesperadamente. Como a irmã citou aqui, homens, tenham mais paciência. Levem em consideração questões de saúde. Nós temos que tirar aquela mística de que o homem é bruto, o homem é carrancudo, que não entende. Nós temos que entender, sermos mais sensíveis com as nossas esposas. E a esposa que seja carrancuda, seja sensível com o seu esposo. Porque o homem também tem seus problemas, tem suas dificuldades. Para que assim um compreenda o outro e que haja, por mais que haja 30, 40 anos de união conjugal, mas muitas esposas não têm coragem de se abrir com seus esposos. Se eu for dizer que meu marido vai me chamar de tanta coisa, me chamar de fraca, disso, aquilo, outro. Ela não tem coragem de se abrir com seu esposo. E muitos esposos, por outro lado, têm os seus problemas, mas não se abre com sua amada. Por que isso acontece hoje? Porque hoje os relacionamentos estão sendo baseados não em amor, mas em muitos casos por interesses, sabe lá Deus o que mais. Mas que nós, como servos de Deus, firmados na obra de Cristo, possamos abrir o nosso coração para o nosso cônjuge, sem nenhuma reserva, sem nenhum pudor, de sentar, meu querido, minha querida, senta aqui, eu quero te falar uma coisa. Eu quero te falar isso. Quero te falar aquilo. E não ter medo da resposta do seu cônjuge. Que nós possamos sentir essa alegria de olhar para o nosso cônjuge e conversar abertamente. Por fim, a conversa genuína e amorosa. Sejamos honestos, é a palavra-chave. Nesse nível, passamos a acreditar que o cônjuge está interessado em nosso bem-estar. Nesse nível, podemos falar de sentimentos sem ser criticados ou rejeitados. O cônjuge tem plena maturidade para buscar meios de ajudar o seu cônjuge, visando o crescimento e maturação do relacionamento. Quer um exemplo disso? Uma enfermidade. Quando vem uma enfermidade, o que acontece? Quando recebe a notícia de uma enfermidade, quem está ali do lado para apoiar? O cônjuge. Aí, meu querido, minha querida, estamos aqui. Deus é nosso refúgio. Vamos passar por essa luta juntos. Vamos enfrentar isso e vamos vencer. Nós vamos vencer.
Então isso mostra que, ao receber uma notícia de alguma enfermidade, não é apenas a pessoa que está acometida, mas também o seu cônjuge sofre. Então mostra aqui o que? A genuidade. O sentimento que maltrata um, maltrata o outro. Mas depois vem o amor, a reação àquela notícia. Meu amor, estamos juntos. Vamos lutar juntos e vamos vencer juntos. Fechando o pensamento de Paulo no versículo 29. Assim transmita graça aos que ouvem. Isso é graça, irmãos. Uma palavra genuína, uma comunicação genuína, amorosa, é graça, é edificação. O casal está crescendo, o casal está se desenvolvendo. E Deus é glorificado. Que nós possamos pensar como está a nossa relação hoje. Cada um pense, repense, reflita. Como está a maturidade de vocês? Em que nível vocês estão? Será que não estão tendo capacidade de ouvir uma opinião contrária e não esbravejar? Estão tendo essa capacidade de ouvir uma palavra dura e saber absorver e não retrucar? Então, quando eu li esse livro, ele me chamou muita atenção, porque é a nossa realidade. É a nossa realidade. Isso mostra claramente o desafio que é o casamento. É algo que é construído. Por mais que um diga, eu conheço a minha esposa há tantos anos, e ela diga a mesma coisa, sempre é uma novidade. No momento que a irmã citou na dinâmica, diga algo ao seu cônjuge que você não diz com frequência, né? Então muita gente ficou procurando na memória, meu Deus, será que eu falei isso uma vez na vida? Dá até trabalho de você raciocinar e chegar na memória. Então isso mostra como está o nível de comunicação que nós possamos estar vivendo. Isso é um fator importante. É um fator primário que vai nortear toda a vida conjugal, do início ao fim. Desde aquela balinha, I kiss, I love you, que você entregou para o seu cônjuge, até o altar, quando você disse sim, você sempre conversava, não queria passar um minuto afastado. Depois que casa, a mulher fica na cozinha, o homem na sala. Por que essa distância? Por que isso? Olha aí, tá vendo? Pedindo café, tá vendo? Essa imensidão. Continuemos unidos, juntos, desde o namoro, do noivado, do casamento, a vida inteira. Se comuniquem, glorifiquem a Deus com a união de vocês. Vocês ganharão em maturidade e Deus será glorificado. Amém? Louvado seja Deus, vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, te damos graças ao Senhor pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por esse estudo. Queremos te agradecer, meu Deus, pelo grande desafio que é estar casado, ser marido, ser esposa.